Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui para mais um Professor de Ohara e nossas inversões dos capítulos. A gente vai agora para as inversões do capítulo 1151 e a gente já começa aqui com o capítulo 51 com o título, né, de Zoro Cai no Mar, né? O Zoro cai no mar ali, o nome do título que seria a forma da queda dele de ser derrotado pelo Mihawk. O nome aqui do capítulo é Roronoa Zoro Uminichiru, que é ali a pronúncia em japonês. Me desculpe se eu estiver pronunciando errado, né? Primeiro fale o português direito. Mas definitivamente Roronoa Zoro Uminichiru. A gente tem o Umi. A gente sabe aqui, né? Inverter e Mu. Já temos aqui um fator definitivo aqui de forma interessante. E para terminar a análise da capa, a gente já tem aqui também o Bug sendo salvo ali pela Álvida. Álvida atirando em Kani. Kani é caranguejo em japonês. A gente tem ali a definição, inverteu Kani, temos Nika. Então temos duas inversões aqui. Umi para Imu, Kani para Nika. Será que o capítulo 1151 vai ter o reencontro de duas lendas, de duas bestas depois de mais de 800 anos? Será que Imu dará de cara ali com Joy Boy barra Luffy barra Nika? Vamos falar mais sobre essas inversões depois da vinheta. Começamos ali o capítulo 51 e nós temos o Mihawk na frente, né? Batendo de frente ali com o Zoro. Não o Zoro batendo de frente com o Mihawk. Pode ser uma referência tanto ao Luffy chegando até onde a Gunko barra Imu está, ou até ali Imu chegar onde o Joro está, né? Porque eles estão indo caçar ali o Joro. A gente observa ali que o Mihawk fala que só uma faquinha é suficiente para enfrentar o Zoro. Provavelmente é o que Imu vai oferecer ali para derrotar o Joro, se for no caso ali o confronto direto contra o Joro. Nós então observamos o golpe, né, do Mihawk acertando o Zoro. Provavelmente uma fração do poder seria o suficiente para acabar ali com o Joro, ou até mesmo ali com Nika, com Luffy. É uma definição que eu não sei dizer realmente direito o que pode ser colocado aqui, né? Se vai ser sobre o Luffy ou se vai ser sobre o Joro. A gente tem um ataque aqui do Zoro que é muito interessante, que é chamado de Sanzan Senkai, né? Sekai, né? Ali a forma como essa habilidade do Zoro significa 3.000 mundos. 3.000 mundos, 3 mundos em One Piece, né? Um ataque ali para realmente ser colocado contra o Mihawk. E temos essa definição também com as espadas do Zoro sendo quebradas ali no ataque contra o personagem, contra ali o Mihawk, que teve que se defender usando a sua espada também. Então talvez tenhamos alguma referência aqui de um ataque contra Imu, de um ataque que não vai funcionar. E aí nós temos o grande ataque do Mihawk contra o Zoro. Será que esse ataque será contra Luffy Nika ou será contra o Joro? Será que realmente o Joro vai se levantar como um guerreiro, da mesma forma como ele falou no capítulo passado que faria? Da mesma forma como no capítulo 50 o Zoro foi de encontro ali ao Mihawk? São grandes questionamentos que nós temos aqui sobre as batalhas e um possível confronto entre Luffy versus Imu, ou até mesmo ali o Joro indo de peito aberto como um guerreiro para acabar ou confrontar Imu-sama. E se você tá empolgado com esse vídeo, já chega com o dedo no like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo e comentando os nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, se você quer fortalecer ainda mais os conteúdos de One Piece por aqui, você pode se tornar membro do canal e mandar o seu valeu para dar aquele gatilho que falta pro Geek Brasil engatar cada vez mais. Seguimos aqui o capítulo 151, Os Céus de Drum, né? Aqui tá escrito como Drum, Império do Céu. Eu acho que a definição aqui, o título oficial é Os Céus de Drum, a maneira como o Luffy está lutando ali contra o Apple para derrubá-lo. Nós então temos até uma coisa interessante, né? Porque na capa do capítulo nós temos a forma ali de uma
Tulipa, né? E Tulipa faz parte da família, né? Tulipa faz parte da mesma família que do que os lírios, né? As Lilians, né? Ou os lírios. E a forma como pertence à família Liliance, né? Então eles estão aqui definitivos sobre essa conexão, talvez aqui sobre esses piratas aparecendo no capítulo 151, e Mu ser ali de uma conexão com Lily, né? Da mesma ancestral ali da Vivi. E no capítulo 109, nós temos a Vivi fazendo uma pose quase igual, só que em vez de ela fazer assim como se fosse ali uma... Como que é o nome mesmo? O nome da flor? Uma tulipa. Deixa ela fazer uma tulipa, ela vem e faz ali esse braço cruzando, né? Como se quisesse enganar o Zoro no capítulo 109. Então fica aí essa referência aí com mais uma conexão de que Imu está mesmo no corpo, ou pode estar mesmo no corpo de Lily. Nós então temos ali o Luffy e o Apple lutando, né? O Apple tá dizendo: o Império de Drum é um membro do governo mundial, escute, se você me machucar, você irá se tornar um inimigo do governo mundial. Então aqui é mais um ponto que pode reforçar ali o confronto entre Luffy versus Imu. E aí nós temos então um canhão saindo da boca ali do Apple. Provavelmente Imu vai poder usar um canhão aqui mais uma vez. No capítulo passado ela acabou usando ali quase que fosse uma espingarda ali pra cima, pra arrancar o braço do Brogy. Então talvez ela possa tirar ali um canhão de sua boca, um canhão ali de outro lugar, né? Da maneira como o Apple consegue acertar. A gente tem aqui o próprio Dalton dizendo, né, o que é de errado em dar o seu coração pelo seu país. Maneira realmente ali dos gigantes estarem lutando para defender Elbaf. Até mesmo ali o fato de destaque é a Vivi, né? A Vivi que tá como destaque aqui. O Dalton mesmo, ele está sempre lembrando das palavras e das atitudes da Vivi no Reverie, quando ela era pequena. Por isso que ele decide mudar o reino ali de Drum. Aí temos o Usopp observando as atitudes do Dalton, que pode realmente fortalecer a ideia de que o Usopp pode ter algum tipo de destaque neste capítulo, pequeno destaque. E aí nós temos então o Luffy fugindo ali do disparo do Apple, ele surgindo ali do lado ali do personagem, né? Tipo, tomou um tiro a queima-roupa, o Luffy viu o cano, viu que a boca do Apple tampou os olhos dele, ele só foi pro lado, deixou o Apple atirar e falou: não, agora é minha vez, né? Então eu já espero, o que eu espero do Luffy Nika contra o Imu é algo realmente absurdo. Aí temos o personagem dizendo que se você não for alguém que está preparado para os riscos dessa vida, não tem nenhum direito de tocar uma bandeira pirata. E aí ele dá uma bazuca ali no Apple. E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque o Apple, ele oferece o cargo de vice-rei pro Luffy em Drum. Então farei você o vice-rei. E aí o Luffy não quer nem saber e manda a bazuca ali pra cima do Apple, mandando ele pra longe, mandando ele pra muito longe. O que a gente viu no capítulo passado, que Imu acabou meio que colocando tanto o Brogy quanto o Dory como os reis ali de Elbaf, né? Nomeando eles como reis de Elbaf. E olha só, no capítulo 1050 que a gente falou no capítulo passado, nós observamos o quê? Que o Denjiro, quando ele aparece, ele fala que vai nomear o novo Shogun de Wano, né? Então o Denjiro nomeia o novo Shogun de Wano e Mu nomeia os novos reis de Elbaf, fazendo a conexão perfeita aqui do capítulo 1050 com o capítulo 1150. Capítulo 1051, nós temos o Shogun do país de Wano, Kozuki Momonosuke. Como eu falei pra vocês, né, a gente tem a definição ali do Denjiro nomeando e depois de Mu nomeando também ali a base relacionado ao Brogy e também ao Dory como rei de Elbaf. Nós então temos ali as pessoas, né, os bainhas vermelhas que tinham sido mortos há 20 anos ressurgindo e caminhando em direção à capital das flores. Então os gigantes que ressurgiram ali através dos poderes de Mu podem estar caminhando em direção à cidade onde o Jaro está. Se não me engano é a cidade do sol, não falha a memória agora o nome ali do local, do vilarejo, da vila, né, que o Jaro está. Me corrijam aqui nos comentários qual é o nome da vila que o Jaro está ali em Elbaf. Nós então temos umas conexões bem interessantes, a forma da apresentação, né, Ringo, Hakumai, Kibi. Aí a gente tem essa
ligação de que um anúncio está sendo dado ali no capítulo 1050. Então 1051, nós teremos então um anúncio sendo dado no capítulo 1151, que é o anúncio do quê? De que agora os gigantes vão matar o Jarl e tanto Brogy quanto Dori vão se tornar os reis ali de Elbaf, da mesma forma como o Momonosuke fez ali no capítulo 1051, se anunciando como o novo Shogun de Wano. Olha o paralelo acontecendo aí. Nós então temos Yamato aparecendo. Em todo caso, eu navegarei com vocês de agora em diante. Eu sou o Kozuki Onden, mas podem me chamar de Yamato, prazer em conhecê-los. Alguém que se apresenta como um homem no corpo de uma mulher. Nós então temos aqui o próprio Imu controlando o corpo da Gunko no capítulo 1151. Então definitivamente aqui nós temos esses paralelos de uma forma realmente ligados desse direito aqui que o Oda tá colocando aqui na relação dos personagens. Aqui é a história de capa completo, né? Porque os capítulos atrás a Tama havia dado um chapéu de palha para Yamato entregar para o Kawamatsu. E no capítulo 1051 nós temos a Tama meio que tipo aprendendo fazendo o chapéu de palha, entregando ali, conhecendo até mesmo ali as demais pessoas. E agora a Tama vai entregar um novo chapéu de palha para o Kawamatsu através da Yamato. Então a capa do capítulo 1151 será Yamato entregando o chapéu de palha para Kawamatsu e tendo a representação que o Kawamatsu agora é o líder, é o daimyo ali da região de Humai. Nós então temos a apresentação do Momo, né, como o Shogun de Wano, possivelmente ali fazendo um paralelo completo do Dori e o Brogy sendo colocados ali como reis de Elbaf, ou até mesmo o surgimento do Loki como o herdeiro, aquele que é realmente o filho do antigo rei. Então o filho do antigo rei de Wano é nomeado como rei ali de Wano, e o filho do antigo rei de Elbaf também aparece para lutar contra Imu. Então talvez tenhamos um paralelo interessante aqui entre os personagens, o que faz um total sentido, pelo menos na minha percepção. Agora vamos para o Professor Johara, o nosso quadro de perguntas e respostas. Todo sábado a gente lança uma arte lá na aba de comunidade, você pode mandar a sua pergunta e começamos aqui com Safira. Não é exatamente uma pergunta, mas qual seria uma teoria de One Piece que você gosta muito? Eu gosto hoje de três teorias assim que eu gostaria muito que acontecesse na trama. O sonho de Joy Boy de unir todas as ilhas em um único continente, eu acho isso muito viável e poderia até mesmo ter gerado a Grande Guerra no Século Perdido. A outra teoria que eu gosto é de Imu ser o primeiro Nika, o que eu acharia bem legal, essa temática do Oda colocar um libertador, um antigo libertador como opressor. A gente até trouxe uma teoria aqui falando que a origem da Gomu Gomu no Mi e também da Yami Ami no Mi é a referência sobre as perspectivas do Deus do Sol, sobre Nika, que Nika é um governante, é um libertador, é alguém que vai destruir o mundo, é alguém que vai salvar o mundo. Então eu acho que tem até mesmo cabimento nesse sentido. E, cara, a teoria que eu mais gosto é que One Piece vai acabar com uma grande festa com todas as raças reunidas, assim. É uma teoria realmente que eu gostaria que acontecesse no final. O Oda já deu mais ou menos ali uma ideia de que isso pode acontecer, mas ainda se trata de uma teoria, porque nós não chegamos lá no último capítulo ainda. O Lucas Silva RX traz um comentário aqui bem interessante sobre Imu. LP, você acha que aquele livro de Imu-sama que acabou invocando seja uma adaptação do Necronomicon, já que o Oda gosta de fazer referências? Já que ele conseguiu corromper Dori, Brogy e vários outros e invocar armas, você acha que é com haki do usuário ou com outro usuário que possa fazer algo como um exorcismo? Igual o que aconteceu com o haki de Joy Boy, que destransformou os Gorosei em suas formas humanas. Tá, eu entendo que tem duas perguntas aqui. Eu acho que sim, pode ter uma referência aqui aos contos de Cthulhu, né? O Oda ainda não se aprofundou nisso em One Piece, mas se ele quiser trazer uma aura mais aterrorizante em One Piece através dos poderes de Imu, Cthulhu é uma parada realmente assim absurda pro Oda se aprofundar. Agora, na relação aqui do haki, em relação a conseguir corromper
os personagens, é uma boa também, porque a gente tem um nível de haki do Conquistador que faz com que os usuários consigam desmaiar, né? Tipo, desperta ali, manda raios pra tudo quanto é lado e a galera em volta começa a cair, debulhar, babar ali. E pode ser até mesmo que um outro nível de haki do Conquistador consiga fazer com que a pessoa seja modificada, que sua essência seja modificada e o Mu consiga invocar o negativo daquela pessoa. Então eu acho que faz ali um sentido. Tudo bem que o Dou e o Brogy são personagens realmente assim absurdos, mas não se tratam ali de um Luffy dos Mugiwaras ou coisa do tipo, né? Então eu acho que deve ter alguma ideia aqui sobre os personagens, sobre as habilidades ali deles, mas eu acho que primeiro, para que o poder de Mu funcione, precisa realmente subjugar o haki da pessoa que ela queira ali que a habilidade possa funcionar. Então eu acho que deve ter uma definição realmente nesse sentido também em relação ao haki. Clarador traz aqui a pergunta sobre Mu. LP, agora que sabemos que Mu é um demônio, como eu sempre disse, calma, não é porque tem um tridente, tem um rabo do demônio e tem ali asas de morcego que é um demônio. Parece com o demônio, cheira como demônio, vive como demônio, mas ainda não tem confirmação. Calma lá. Eu tenho uma pergunta. Por que Mu estava tão desesperado? Quando ele chega em Elbaf, ele ordena que os cavaleiros sejam rápidos, pois a Terra Santa está em chamas. Mas por quê? No contexto geral, isso não faz sentido, já que Mary Josie já foi atacada 2 vezes antes e Mu não pareceu preocupado. Por que isso mudaria agora? Tá escrito aqui, né? A câmera de gelo em Elbaf e Mu transforma os gigantes em demônios e pede para que eles deem um pouco de suas expectativas de vida. Minha teoria, Mu possuiu o corpo de Lily e escondeu seu corpo original na câmara, né, gelada. Motivos, Mu está vivo há 3.000 anos, seu corpo está velho e ele precisa roubar a vida dos outros para sobreviver. É uma boa teoria. Eu acho que estando ali no castelo, Mu não pode locomover-se o seu corpo original e ela precisa do corpo de Gunko para poder meio que tipo agir fora de Mary Josie. Então, tipo assim, é quase como se fosse ali um contrato, um pacto. Eu acho que provavelmente ali sobre a forma como a vida pode funcionar, né? A maneira como a vida dela ou dele pode funcionar. Então é uma conexão realmente interessante, mas nós ainda estamos tateando no escuro em relação a essas perspectivas. Mas calma que o Oda com certeza vai responder isso ao longo dos próximos capítulos do mangá. O Diego Ray traz uma pergunta aqui sobre o haki. Salve LP, esse último capítulo me fez pensar qual é o limite da força do haki. Você acha possível esse poder movido à força de vontade ser capaz de deter até a morte? E você acha que a teoria do haki ser a alma da pessoa em ação está ganhando força recentemente? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que na verdade o haki ele é uma mistura de muitas coisas e na sua essência é quase como se fosse uma movimentação ou até mesmo ali uma forma de fazer a alma do usuário aparecer ou ser ali visível aos olhos, né? É uma definição interessante sobre esse sentido, né? Porque quando a alma, a vontade, a maneira como a pessoa tem de ser seguido ali ser movido através ali da força de vontade, eu acho que possa realmente fazer com que a pessoa chegue a poderes ainda mais, né? A níveis de poderes ainda mais absurdos. Eu acredito que o haki do Conquistador ainda não está no seu auge. A gente já falou aqui. Eu sei que vocês ficam bravos comigo toda vez que eu falo sobre o poder do amor. Mas, gente, eu tenho absoluta certeza que o Oda não colocou isso na obra atual. Pode não ter esse nome de poder do amor, né? De ter ligado ao poder do amor, haki ali do amor, seja lá o que for. Mas eu tenho plena convicção que os sentimentos estão conectados diretamente à forma como o haki funciona. E o último estágio do haki do Conquistador tem a ver com isso. A maneira como o Mu manipula o negativo, a maneira como o Joy Boy cancelou ali as formas dos Gorosei, a maneira como o Gaban cancelou a regeneração dos Cavaleiros de Deus, tudo isso está ligado a um novo estágio, na verdade, o último estágio do haki do Conquistador. E eu acho que está ligado ao poder do amor, e eu vou ficar martelando isso até o Oda descartar. Posso estar errado? Posso estar errado pra caramba, mas tem ali convicções na obra que me fazem bater nessa tecla, pelo menos até o Oda começar ali a abordar e colocar outro sentido nessa história. E
o Milgras aqui do canal Milgras e também lá do X participando. Seja bem-vindo, a primeira vez que você participa aqui do Professor Johara. Você acha que a magia que o Imu usa, tipo aquele livro, vai ser um novo conceito no mundo de One Piece em geral ou vai ser algo específico só do Imu? Olha, a gente lançou uma teoria de que eu acredito que possa ser um poder que Imu roubou de alguém. Há uma ideia de que Imu acabou roubando de alguém, que pode ser Ares de Tar. A gente comentou ali sobre Ares de Tar ser uma lunária, né? Uma antiga lunária que comandava o mundo antes de Imu ascender ao trono. Então eu acho que esse é um poder específico de Imu. Eu não acho que ou é um poder específico de Imu ou é um poder que existia no primeiro mundo, mas que não existe mais. É um poder que ficou concentrado apenas em Imu, ou era um poder que existia ali em Ares de Tar e Imu acabou roubando ali dessa personagem ou deste personagem, como a gente trouxe no vídeo de sábado aqui no canal. Então, resumidamente, eu acredito que os poderes relacionados à magia vai ser focado apenas em Imu e talvez o Luffy também consiga utilizar de uma forma ali diferente, visto que o Oda falou que o Luffy tem acesso ao mundo, um acesso a um lugar onde ele pega as suas coisas. Ele pega ali um taco de beisebol, ele pega tinta, ele pega todas aquelas coisas maluquices que no modo Nick ele consegue fazer. O Oda falou que existe um universo, existe um lugar que o Luffy consegue pegar ali essas coisas. Então talvez seja nesse lance de que tanto Imu quanto também ali o Luffy, talvez Barba Negra consigam pegar, né, consigam realmente interagir nesse sentido, mas por enquanto eu acho que só Imu tem a capacidade ou terá essa capacidade ali sobre esses poderes e sobre essas habilidades. E vocês, quais são suas expectativas para o capítulo 1151? Teremos Luffy versus Imu finalmente? Vai começar a porradaria? Os dois vão realmente ali se bater de frente? Vão estar ali um contra o outro? Será? Porque semana que vem já tem pausa, né? Já foi confirmado a pausa ali entre semana que vem do 1152. Então o Oda tá vindo ali com o pé no peito. Talvez tenhamos ali mesmo a chegada de Luffy e Loki para realmente bater de frente contra os gigantes e ao mesmo tempo contra Imu / Gunko.